Para entender completamente o mundo da cifragem, a gente precisa saber falar corretamente os termos. E como tem uma variedade de números que acompanham essas cifras, eu vou explicar número a número como falar da maneira correta. Vamos lá! Para ficar claro, vamos seguir uma sequência lógica e utilizar sempre uma mesma escala para não fazer confusão. Para isso, vamos usar como referência sempre a escala de Sol maior. Você jamais encontrará um acorde de Sol 1 por aí. Escrever isso seria a mesma coisa que falar entrar para dentro, sair para fora, ou seja, é o tal do pleonasmo. O número 1 simboliza sempre a fundamental do acorde, o primeiro grau da escala. E isso não muda porque é a partir do primeiro grau que toda a escala é organizada. Então o primeiro grau sempre será o primeiro grau. Vamos agora então para o Sol 2. Não aparece muito por aí, mas quando você encontrar um desses, basta acrescentar o segundo grau da escala junto à tríade maior. Na verdade, existe um pouco de confusão com relação a esse tema, porque muita gente escreve Sol com nona ao invés de Sol com segunda. Eu vou abordar esse assunto já já quando falar dos acordes com nona. Mas a realidade é que a gente encontra muitas cifras usando Sol com nona, sendo que na verdade o compositor quis dizer Sol com segunda. Lembrando que um acorde com nona não é igual a um acorde com segunda, ok? Para fazer um acorde de Sol 2 ou Sol com segunda, basta adicionar o segundo grau à tríade básica. Nesse caso, nós teremos Sol, Lá, Si e Ré, porque a nota Lá é o segundo grau da escala maior de Sol. Próximo número. Você não vai encontrar acordes com o número 3, porque o terceiro grau é a parte da tríade básica do acorde. E esse grau é responsável por indicar se o acorde é maior ou menor. Consequentemente, essa terça recebe o nome de maior ou menor. Já o número 4 apresenta duas possibilidades. Ele sempre virá acompanhado de uma pequena palavra antes, que é o sus4. Mas o que significa esse sus antes do 4? Significa que o terceiro grau da cifra foi suspenso, e ele foi suspenso para o quarto grau. Ou seja, a tríade antes era formada pelos graus 1, 3 e 5, e agora é formada por 1, 4 e 5. Mas essa aí é só uma das possibilidades. A outra possibilidade do número 4 também aparecer será em acordes menores, por exemplo, Sol menor com quarta. O número 5 também é um número que faz parte da tríade do acorde. A gente encontra em alguns sites de cifra pela internet a seguinte escrita, Sol com quinta. Esse é um tipo de pleonasmo que a gente já viu anteriormente, mas quem escreve isso quer, de uma maneira meio esquisita, se referir a um power acorde, que nada mais é do que duas notas que soam em quintas, que dão a ideia de um acorde. É como se fosse um acorde, só que sem a sua terça. Ou seja, só o dueto entre a fundamental e a quinta. Isso é usado bastante no violão popular, por exemplo. Essa quinta pode aparecer de três jeitos: quinta justa, quinta aumentada e quinta diminuta. Quando estiver sendo usada normalmente no acorde sem nenhuma alteração, ela recebe o nome de quinta justa. No caso de um Sol maior, composto por Sol, Si e Ré, esse Ré é uma quinta justa. Quando for aumentado, esse símbolo recebe o sinal de mais ou então recebe o sinal do sustenido. Quando a quinta for diminuta, ela será simbolizada pelo sinal de menos ou então virá acompanhada do sinal bemol. O número 6 costuma aparecer somente dessa forma, por exemplo, Sol com sexta. Você não vai encontrar sinais de sustenido ou bemol junto desse acorde. O número 7 já foi visto aqui no capítulo anterior, então bola para frente. E o número 8 é a repetição da própria nota fundamental, que como a gente já viu, não se mexe jamais. A partir do número 9, nós chegamos ao que consideramos graus altos de um acorde. Para sua utilização, é necessário um tetracorde, seja ele com sétima maior ou com sétima menor. Lembrando que essa é a definição clássica dos graus altos. Nada impede que você se utilize dessa nota sem utilizar a sétima, ok? Mas utilizando a sétima faz com que o seu acorde fique mais encorpado, capaz de carregar a dissonância sem dificuldades. Tendo isso em vista, vamos prosseguir analisando o número 9. A nona é, em termos práticos, o segundo grau da escala do acorde. Nós chamamos o segundo grau da escala de segundo grau maior. Esse segundo grau pode sofrer duas alterações. Ele pode ser menor, quando receber o sinal de bemol ou menos, ou então aumentado, quando receber o sinal de sustenido ou então o sinal de mais. Para ser teoricamente correto, segundo as definições da literatura,
Um acorde de Sol com nona, por exemplo, deveria ser estruturado, ser montado a partir de uma tétrade. Quando temos somente Sol com nona como cifra, está subentendido que esse acorde carrega uma sétima menor na sua estrutura. Veja, Sol com nona é igual a Sol mais o Si mais o Ré mais o Fá mais o Lá. Perceba que eu utilizei um Fá ao invés de um Fá sustenido, porque o Fá é o sétimo grau menor da escala de Sol e logo depois eu acrescentei o nono grau da escala, que no caso da escala do Sol maior é a nota Lá. O acorde com nona também pode ser utilizado como uma sétima maior. Neste caso, quando a sétima for maior, deverá ser escrito na cifra. Por exemplo, Sol mais 7 com nona ou então Sol com sétima maior com nona. Isso vai ser igual a Sol mais Si mais Ré mais Fá sustenido mais Lá. Essa é a definição teórica mais correta que é aceita pelos teóricos musicais do mundo todo. Obviamente lá na sua igreja ou no site de cifras você vai encontrar outra coisa, um outro Sol com nona. Isso porque, como eu disse anteriormente, existe uma confusão com relação a esse assunto. Então se você encontrar uma cifra que estiver escrito Sol com nona, você deve se perguntar o contexto dessa cifra. É uma música bem simples, de louvor, bem básica? Ou é uma levada de jazz bem elaborada? Se a sua resposta for, é uma música bem simples, são poucos acordes, então possivelmente o acorde será esse, Sol ADD 9, ou seja, somente a tríade maior com acréscimo do nono grau. Esse ADD significa um grau que foi adicionado. Se a sua resposta for, é uma música mais elaborada, tem acordes complexos, então possivelmente esse Sol com nona será aquele com acréscimo da sétima menor. Essa nona aí deu um trabalhão para explicar, né? Mas veja bem, os demais números seguirão a mesma ideia. O número 10 não existe na cifragem porque ele corresponde à terça do acorde. Já o número 11 corresponde ao quarto grau da escala. Ele pode ser somente o 11º grau, que chamamos de maior, ou então pode ser o 11º aumentado. Não existe a classificação de 11º bemol ou 11º menor. Aqui entra a mesma explicação do grau 9. Sempre analise o contexto musical e aí você opta por inserir a sétima ou não. O número 12 corresponde ao quinto grau, portanto jamais vai aparecer na cifra. E por fim, o último número que temos na cifra é o 13. Ele segue o mesmo padrão dos acordes com nona, então sempre se contextualize para saber como escrever ele ou como executar. O 13º grau corresponde ao sexto grau de uma cifra, e ele pode ser maior ou então pode ser uma 13ª menor. Quantos detalhes, hein? Para decorar tudo isso de primeira é muito complexo, mas não fica desesperado não. Aprenda caso a caso, tente decorar as músicas, aprender as estruturas dos acordes e principalmente a ideia que existe na construção de cada acorde. A gente foi bem fundo nesse assunto, então não se preocupe se você se sentir um pouco perdido. Eu só peço que você não se sinta perdido para sempre. Procure entender completamente esse assunto para conseguir dominar por completo essa questão dos números na cifra.